Aproveitar a oportunidade que eu acabei de terminar de ler e não deixar passar, já vou comentar com vocês sobre esse livro aqui, ó. André Rogal, Era uma Vez em Curitiba. Às vezes eu falo sobre alguns livros da história de Curitiba e eu falei de alguns livros clássicos, talvez eu leia mais alguns, mas esse é um livro que eu acabei encontrando aí na internet e ele tem um subtítulo que se chama Era uma vez em Curitiba, um estudo sobre a exclusão da cultura sulista na capital paranaense pela perspectiva do direito penal do inimigo. O título não é muito legal, né? Mas o que ele diz? Ele fala sobre a supressão da cultura sulista em Curitiba, tá? Então, olha aqui, ó, o gaúcho aqui, né? De chapéu, de lenço, de pilcha. Ah, por que Curitiba, a erva mate tem um sentido importantíssimo na história de Curitiba? E por que não é cultura do curitibano tomar chimarrão? Bom, esse livro aqui trata dessa questão. Por que a cultura sulista foi limpada, de certa forma, de Curitiba? E isso foi através da força, foi através da lei. Nesse livro ele fala, né, do ciclo do tropeiro, né, da erva mate, a fundação da cidade de Curitiba, feita por bandeiras paulistas. Então, Curitiba, como eu já bem falei em outros vídeos, ela era uma ela era uma comarca, né, da província de São Paulo. Curitiba era parte do estado de São Paulo, foi desmembrado, né, virou o estado do Paraná. E na criação do estado do Paraná, houve uma tentativa de limpar a cultura sulista de Curitiba, né? Por isso que essa cultura gaúcha do chimarrão, essa cultura das danças, essa cultura tropeira, ela acabou sendo abraçada pelos rio-grandenses e abandonada pelos paranaenses pela forma com que o estado do Paraná foi criado. Então ele fala aqui que Curitiba, né, ela seria, pelo Tratado de Tordesilhas, parte da América Espanhola e não da América Portuguesa, porque o Tratado de Tordesilhas passava mais ou menos ali onde era Cananéia, né? Então Curitiba estaria a oeste do Tratado de Tordesilhas, portanto ela faria parte da América Espanhola. E a tentativa dos portugueses era de limpar essa influência espanhola o máximo possível da região. Inclusive, Curitiba teria esse objetivo de servir como um estado tampão, digamos assim, para uma revolução farroupilha, né? Se os gaúchos tentassem tomar o território do Brasil, eles não queriam que o Paraná fosse simpático a essa causa farroupilha. Então, a ideia era se remover de Curitiba essa cultura gaúcha. Isso teve vários momentos em que isso aconteceu. Primeiro, essa questão colonial, né? Então, o Brasil colonial, que seria o faroeste que a gente vê nos filmes né, dos Estados Unidos. A busca, Curitiba, totalmente foi a busca pelo ouro que fez a fundação da cidade de Curitiba. E depois desse período colonial, já no período republicano, a Revolução Federalista, né? Então, quem era simpático aos federalistas foram perseguidos, mortos, fuzilados. Quem era funcionário público simpático aos federalistas foram tirados os seus empregos, né, ligados à federação, né, os empregos federais, então dos Correios, etc. Então, é isso que trata esse livro, né? Era uma vez em Curitiba, a exclusão da cultura gaúcha de Curitiba, como isso aconteceu, como se deu. Bom, esse livro ele trata de uma questão que eu acho que é bem delicada, que se chama o direito penal do inimigo. Inclusive está no subtítulo do livro, que é uma ideia de que o direito penal ele seria uma forma pura e simples de imposição de uma força política ao seu inimigo. Não acho que o direito penal do inimigo seja uma coisa totalmente errada. Eu acho que ela até existe. Eu acho que ela deveria ser melhor explicada, porque direito penal do inimigo
para a maioria dos juristas isso seria bastante complicado de ser defendido. Acaba por eliminar toda a filosofia do direito, certo? Então, a filosofia do direito ela deixaria de existir se existisse o direito penal do inimigo. Então, eu acho que para usar esse termo direito penal do inimigo deveria ser melhor explicado, melhor explorado isso. Talvez não ficasse interessante falar sobre isso nessa obra, então talvez essa teoria do direito penal do inimigo não devesse estar nesse livro, deveria ser colocada como uma forma conceitual e não citada nominalmente, porque eu acho que não ficou bom essa citação do direito penal do inimigo aqui. Então, por exemplo, quais seriam os casos em que o governador do estado do Paraná proibiu as danças, né, típicas gaúchas, proibiu andar de cavalo no centro de Curitiba, proibiu jogo de carteado. Então, todas as coisas que faziam parte da cultura gaúcha foram proibidas, né, em Curitiba, para se limpar etnicamente, né, o gaúcho do Paraná. Então, isso seria o direito penal do inimigo, né? O inimigo farroupilha. Então, a federação, no caso o Estado, estaria exercendo o seu direito penal do inimigo. Então, mas acho que esse nome não fica muito legal aí para ser colocado. Claro, faz todo sentido, principalmente nesse começo da República Brasileira, que é um caos, né? É levada muito pro lado da imposição, né? Então, o Estado democrático de direito, né, no começo da República Federativa do Brasil praticamente era inexistente, né? O próprio Marechal Floriano fuzilou um monte de inimigos. Eu achei um livro até que ele é meio caro pelo tamanho e quantidade de páginas que é, mas ele tem o formato digital. Se interessar, assim, se você for muito fã da história de Curitiba, vale a pena ler. Se você só por curiosidade, talvez não. Talvez você deixe aí num Saint-Hilaire, num Robert Avelo Alemã, que seria uma coisa mais certa, mais focada, que você vai gostar mais de ler, mas esse aqui também vale a pena. Era uma vez em Curitiba, tá? Então deixa aí a sugestão de leitura e até mais, pessoal.